Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 2. Nós vamos ler 12 versículos, do versículo 1 até o versículo 2. Mateus capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, logo depois de Malaquias. Não tem como errar. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o seu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu vou ler, irmãos, novamente, só a parte final do versículo 11. Depois os irmãos repetem bem forte: então abriram seus tesouros e lhe repartiram e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Os irmãos. Amém? Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa, por este momento, Senhor, um momento sagrado da ministração da tua palavra. Deus, nós já queremos repreender todo o principado, potestade do mal, meu Deus, todas as forças do inferno que queiram atrapalhar, Senhor, esta ministração, está repreendido em nome de Jesus. A tua palavra nesta noite, Senhor, será exaltada por nós, ó Deus querido. Nós queremos te pedir também, Senhor, que tu abras os nossos ouvidos espirituais, que o nosso coração esteja receptivo à tua palavra nesta noite. Ó Deus, eu me coloco na tua presença como vaso, como instrumento, para que tu me uses conforme a tua vontade, Senhor. Não me deixa falar o que eu quero, mas que eu possa falar, Senhor, o que tu queres para a tua igreja. É assim que nós te oramos nessa noite, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Antes de sentar, coloca a Bíblia aí na sua cadeira. Pergunta assim ao seu irmão, gentilmente: como é que você vai passar o Natal? Pergunte aí. Amém? Pergunte para o de trás também, a pessoa que está atrás aí de você, pergunte aí. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, pode sentar. Meus queridos, meus amados, nós estamos neste culto natalino, como eu já falei, mas na verdade, meus amados, é véspera de Natal, né? Natal mesmo é amanhã, né? E as pessoas comemoram dia 25 de dezembro, né? O nascimento de Cristo. Como eu já falei, Jesus não nasceu nessa data, mas figuradamente ele nasceu em algum dia, então nós vamos celebrar também, mas hoje é véspera. Portanto, meus queridos, o Natal mesmo é amanhã. Diga glória a Deus. E nós temos uma mensagem importantíssima para nós nessa noite, amém? Olha só, meus queridos, no ano de 1242, lá na Inglaterra, foi fundado um hospital chamado Bethlehem, né, que é uma palavra em inglês que quer dizer Belém, amém, irmãos?
E esse hospital, meus queridos, era um hospital realmente que auxiliava muitas pessoas. Era um hospital, era uma obra de caridade, não se cobrava dinheiro para curar doenças, enfim. Era um hospital muito famoso que tinha na Inglaterra. 2 séculos depois, ou seja, 200 anos depois, aquele hospital, por não ter ajuda, ele passou, não ter ajuda financeira, ele passou a ser um manicômio. Um médico, um psiquiatra, né, que trabalhava nessa área, comprou aquele hospital e passou a ser um manicômio. Amém, irmãos? Agora veja só, como naqueles dias, os anos, né, naqueles anos não havia ainda muito conhecimento, né, da psicologia, da psiquiatria, enfim. E aí, meus amados, o que é que eles faziam? Eles pegavam aqueles loucos e amarravam e davam neles pancadas, né? Batia-se muito naqueles loucos e os gritos deles, irmãos, davam para ouvir de longe. Amém, irmãos? Então, aquele lugar ele ficou conhecido como o lugar do grito, o lugar do barulho, o lugar da confusão. Alguns olhavam e diziam: você vai ali naquela casa você entra à direita ali no lugar da confusão ou no lugar do barulho, porque aquele hospital ficou conhecido assim, irmãos, porque realmente os loucos gritavam muito, porque eles sofriam demais. Mas veja só, irmãos, os ingleses, eles começaram a chamar aquele hospital agora, o nome dele era Beth Helen, mas eles chamaram agora de Bethlehem, né? Resumiram o nome. E aí, irmãos, com o passar do tempo, com aqueles loucos gritando muito, aquela confusão toda, eles passaram a chamar aquele lugar de Bet-Islam. O que é que isso tem a ver, pastor? Porque a palavra Bet-Islam em inglês quer dizer confusão. Agora, meus queridos, aquele hospital, aquele manicômio ficou conhecido como lugar da confusão, o Bet-Islam. Pastor, eu não estou entendendo nada que o senhor está falando, você vai entender agora. Veja só, meu irmão, um hospital, que era um hospital de caridade, era um hospital que ajudava muitas pessoas, que era conhecido como Belém. Com o passar do tempo, pelas pessoas não darem tanto valor àquele lugar passou a ser chamado de confusão. E eu quero perguntar a você nessa noite: não é interessante, meu irmão, como uma coisa tão bonita quanto um hospital que cura pessoas, né? Uma coisa tão bonita como um local de caridade onde as outras pessoas são ajudadas, passa de Betel para confusão. Não é verdade, irmãos? Não é complicado um negócio desse. Existe entre nós vamos dizer assim, um testemunho vivo. Existe um bairro aqui em João Pessoa que é chamado de Monsenhor Magno. Quem conhece esse bairro aqui? Quem conhece? Só Tiago, porque Tiago anda muito, né? Mas veja só, meu irmão, existe esse bairro. Mas sabe como é que a gente chama esse bairro? A gente chama de Muçulmago. Não é verdade, irmãos? Mas o nome do bairro é Monsenhor Magno. Se você for pegar um ônibus para aquele bairro, você vai ver lá na frente do ônibus, você não vai ver Monsenhor Magno. Você vai ver o quê, irmãos? Não estou com medo de falar, né? Vai ver o quê? O nome é feio, mas não espanta não. O nome do bairro é Muçulmago. Eu mesmo já vi, irmãos, numa correspondência de banco com o nome lá, bairro Muçulmago. Correspondência de banco, né? Enquanto que o bairro, na verdade, ele é chamado de Muçulmago, mas o nome dele mesmo é Monsenhor Magno. Veja só, meus queridos, olha só como as coisas muitas vezes perdem o seu sentido. É ou não é, meu irmão? As coisas perdem o seu sentido. E o Natal, irmãos, ele passou a perder também o seu sentido. Assim como aquele hospital que perdeu o sentido de Betel, casa de ajuda, para a casa da confusão, como o bairro Monsenhor Magno passou a ser chamado de Muçulmago, o Natal também perdeu o seu sentido, irmãos. Porque o Natal, meus amados, na verdade seria uma data onde nós seríamos obrigados, digamos assim, ou seríamos forçados para olhar para a providência de Deus, que deu seu Filho, né, pela humanidade, deu seu Filho, de fato, pela salvação do mundo. A Bíblia diz, né, o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê, irmãos? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, meus amados. Então o Natal seria uma data quando nós olharíamos para o cumprimento desta promessa de que Jesus veio para salvar o mundo. Mas o Natal, meus queridos, se transformou em quê, irmãos, nesses dias? Eu vou ser bem sincero para os irmãos: o Natal se transformou numa orgia materialista, porque hoje, irmãos, o Natal, ele é um feriado comercial. É ou não é, meu irmão?
Você sabia que 30% das vendas do comércio ele é realizado justamente nesse período do Natal? As pessoas compram mais, as pessoas vendem mais, as pessoas consomem mais. E assim, meu irmão, o Natal passou a ser agora um feriado consumista. Diga assim, misericórdia. Então, meus queridos, olha só, meus amados, a maior concentração de pessoas hoje, véspera de Natal, né? Amanhã é dia. A maior concentração de pessoas, sabe onde é que vai estar? Vai estar no shopping. Não é verdade, irmãos? Vai estar no shopping e não na casa de Deus. Se nós pararmos para pensar, meus amados, um lugar que deveria estar cheio era onde, irmãos? As igrejas, não é verdade, irmãos? Porque as pessoas poderiam pensar assim: puxa vida, Jesus nasceu, Ele veio para me salvar, Ele deu a sua vida por mim, então pelo menos nesse dia eu vou lá, vou celebrar a Deus. Não é assim, amados? Mas as pessoas fazem o que, meu irmão? Muitas pessoas viajam, vão para pousadas, outros vão para bares, para clubes. A grande concentração hoje é nos shoppings. Não é assim, irmãos? Sabe por quê? Porque o Natal perdeu o seu sentido. Porque as pessoas, eles até dizem que amam a Jesus, mas na verdade, meu irmão, eles querem viver a sua vida totalmente afastado desse Cristo. Não é assim, meus irmãos? Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite, meus amados. No texto que nós lemos nessa noite, nós encontramos pelo menos 3 atitudes que os homens têm em relação a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pelo menos 3 atitudes que todo ser humano tem em relação a Jesus Cristo. E a primeira atitude, irmãos, é daqueles que se perturbam com a pessoa de Jesus. É o que, irmãos? Diga assim: aqueles que se perturbam com a pessoa de Jesus. Olha só o que aqui diz o texto aí de Mateus capítulo 2, versículo 3. Diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Irmãos, o rei Herodes ele ficou perturbado com Jesus, porque ele viu em Jesus um rival. Amém, irmãos? Ele tinha medo de perder a sua coroa. E quando ele ouviu que aqueles sábios do Oriente, eles estavam procurando o rei dos judeus, ele disse: opa, tem outro rei por aqui? Será que eu vou perder a minha coroa? E aí ele ficou perturbado. Meus queridos irmãos conhecem a história, e ele tentou ali descobrir quem era para matá-lo. Como não descobriu, ele mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Não foi assim, irmãos? Porque ele estava com medo de perder a sua coroa. Irmãos, muitos hoje até dizem que amam Jesus, mas na verdade, meus queridos, eles ficam perturbados quando nós dizemos: olha, você ama Jesus, então viva uma vida de santidade para Ele. As pessoas dizem logo assim: eu não preciso viver uma vida de santidade, porque eu tenho Jesus no meu coração. Não é assim que acontece, meus queridos. Se nós sairmos agora, meus irmãos, e formos para qualquer bar, né, nessa cidade, e disser assim: quem quer aceitar Jesus? Né? A maioria dos empregados vão dizer: eu quero, e vai cantar um hino ali. Todo mundo: eu tenho Jesus já, aquela felicidade toda. Irmãos, eu estava num certo lugar esta semana aí, numa rua principal, e quando eu olhei assim, vi uma pessoa cantando uma música, eu acho que era de Lauriette, né? Rivaldo gosta muito de Lauriette, né? Aí vinha cantando assim, quando eu olhei, irmãos, pense só, uma pessoa, não é? De um sexo, fingindo ser de outro sexo, empurrando um carrinho de CD, cantando um hino, meu irmão, lá com o cabelo rapadinho, um brinco desse tamanho da orelha, e cantando bem alto, tal, e olhou para a pessoa, e falou para outra pessoa assim, disse: Jesus te ama, meu irmão, e saiu andando, visivelmente, né, era uma pessoa que era de um sexo que estava fingindo ser de outro sexo, e eu olhei assim, eu disse: puxa vida, ele cantou um hino, não é bonito, meu irmão, não sei nem que não era, mas era muito bonito, o hino rolando lá no carro, e ele cantando junto. Sabe por quê, meu irmão? As pessoas querem ter Cristo nos lábios, mas não querem ter no seu coração. É ou não é, meu irmão? Quando a gente fala de compromisso com Deus, a coisa pesa. Não é assim, meus queridos? As pessoas tremem, ficam perturbadas, porque na verdade não querem tirar a sua coroa da sua cabeça para depositar aos pés do Mestre. Por isso que o Natal, meu irmão, ele perdeu o sentido. Quantas pessoas estão como Herodes hoje, estão até lembrando de Jesus, tem um presépio em casa, né? Que é aquela representação de alguns bonecos, Maria José, um bocado de animal, Jesus ali bem pequenininho no meio, tem aquele presépio em casa, mas esquecem, meu irmão, de que Jesus não é para estar no presépio, é para estar no coração da pessoa. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Tem que
está no centro da vida. E as pessoas, meus queridos, como Herodes, elas ficam perturbadas. E Herodes, meu irmão, ele teve uma atitude terrível. Quando ele percebeu que não conseguiu matar, né, Jesus, ele ficou ali frustrado. E ele de fato quis, meu irmão, ele traçou um plano para conseguir matar Jesus. Quando ele disse, olha, vão lá e matem todas as crianças de 2 anos para baixo. Você já imaginou o que é isso, meu irmão? Quantas pessoas por aí, meu irmão, que tem escape de todo lado para não ter Jesus na sua vida, não é porque estão perturbados com Jesus, não é assim, meu irmão. Tem até pessoas que inventam religiões para poder fugir do compromisso com Deus, porque hoje, meu irmão, existem igrejas até de um olho só, não é verdade, meu irmão? Existe igreja aí de todo jeito, existe igreja por aí, meu irmão, que aceita de tudo. Não é assim, meus queridos, que o evangelho é um evangelho de facilidades. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão, o evangelho que nós pregamos é um evangelho de cruz, é um evangelho, meu irmão, de mortificação, é um evangelho, meu irmão, de perca para ter ganho lá no céu. Diga glória a Deus, meu irmão, que nós temos que perder a nossa coroa, depositar as nossas coroas aos pés de Jesus, para que Ele seja o Senhor da nossa vida. A primeira atitude, meu irmão, das pessoas para com Jesus Cristo é uma atitude daquele que se perturba quando pensa em Jesus, amém? Mas tem uma segunda atitude, amém, queridos? É a atitude dos indiferentes. A atitude de quê, irmãos? Indiferente. Porque existem pessoas, meu irmão, que são indiferentes quanto à vida, né, de Jesus Cristo, quanto à pessoa de Jesus. Tem pessoas até que conhecem a história toda, mas são diferentes. Não faz mudança nenhuma na sua vida essa história. Vamos ler os versículos de 4 a 6. Olha só o que é que diz aqui. Tendo ouvido todos os chefes, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá um líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Meus queridos, quando Herodes soube que aqueles sábios do Oriente estavam procurando o rei dos judeus, ele foi buscar a quem, irmãos? Eles foram buscar a quem, irmãos? Os escribas e fariseus, diga aí para mim. Os mestres da lei, né? Aquelas pessoas que conheciam a palavra, não é assim, meu irmão? Eram pessoas que conheciam, sabiam quem era o Messias, conheciam tudo sobre o Messias, porém, meu irmão, eles estavam indiferentes quanto a essa história, amém, meus queridos? Quantas pessoas que conhecem a história de Jesus de cima para baixo, de baixo para cima, conhecem até a Bíblia, mas a Bíblia ainda não mudou a sua vida. Não é assim, meu irmão? As pessoas estão indiferentes, meus queridos. Quem já teve a oportunidade de evangelizar sabe do que eu estou falando. Tem pessoas que quando a gente vai falar do evangelho, eles citam a Bíblia, né, de cabo a rabo. Já preguei para pessoas, meu irmão, que eu dizia um versículo, o camarada dizia outro, eu falava de um contexto, de uma passagem, ele dizia, confirmava e tal, mas esse conhecimento não mudou a vida dessa pessoa. Sabe por quê, meu irmão? São aqueles que são indiferentes, meus queridos, à mensagem do Evangelho. São pessoas que conhecem a palavra, conhecem a história de Cristo, sabem que Jesus, ele é o cumprimento da profecia do Senhor. Porém, meus queridos, esse conhecimento não mudou a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, olha só. A maioria dos brasileiros hoje e amanhã estarão comemorando um Natal sem Jesus. Amém, irmãos? Quantos crentes também, né? Comemorando um Natal sem Jesus. Não colocaram Jesus ainda na sua vida. Quando eu estou falando de crentes, meu irmão, estou falando de crentes nominais, né? Aquelas pessoas que vão até a igreja, estão lá, tal, mas a mensagem do Evangelho não mudou a sua vida. Estão lá apenas como religiosos, né? Estão comemorando o Natal sem Jesus. O Natal, meus queridos, muitas vezes tem o Papai Noel. Não é verdade, meu irmão? Tem a árvore de Natal. Se vocês não soubessem o que é de fato a árvore de Natal, corria longe, viu, meu irmão? Porque a árvore de Natal... a árvore do Natal é uma adoração a um deus pagão nórdico chamado Odin, amém? Que os guerreiros iam colocar presentes para Odin debaixo daquela árvore, amém? E muitos desses presentes, muitas vezes, eram cabeças de pessoas que cortavam, guerreiros que eram vencidos, eram colocados ali debaixo daquela árvore. Com o passar do tempo, a árvore foi levada para a casa das pessoas e as pessoas colocavam o sacrifício debaixo daquelas árvores, né? Daquela árvore. Muitas vezes, meu irmão, eles pegavam partes de corpos de pessoas
pessoas que eles haviam matado e colocavam ali debaixo. Eu quero perguntar uma coisa aos irmãos: onde é que as pessoas colocam os presentes de Natal, irmãos? Então cuidado com isso, meu irmão, é uma prática pagã, amém, queridos? Então é um Natal sem Jesus, é um Natal com muita comida, muita rabanada, né? Peru, chester, sei lá o que, comidas de Natal, panetone, né? Que é uma comida de Natal, mas muitos presentes também. Mas onde está Jesus nessa história toda, meu irmão? Aonde está Jesus? O mais importante fica de fora, né? Porque as pessoas não colocam Jesus no coração. Olha só, meus queridos, uma certa feita, eu trabalhava lá na Rafael por Deus, uma assessoria jurídica, e tinha um revezamento de horários, né? Havia uma turma que entrava numa hora e outra que entrava de outra, e eu vi assim que quando eu fui saindo, aí eu vi com as pessoas que tinham saído também no mesmo horário que eu, foram para, tem ali um sebo cultural, né? Tem um bar ali, um restaurante, e elas foram para lá, e eu fiquei olhando, o senhor está indo para lá, porque aí eu fui assim, ia pegar o ônibus, aí eu bati numa das mulheres assim que estava indo lá, eu disse: vocês vão fazer o que aí? Eles: não, nós vamos comemorar aqui o aniversário do filho daquela, disse lá o nome da pessoa, né? Da pessoa X. E eu disse: eu disse: cadê a criança? Está em casa, a criança está em casa, eu ia nem trazer para cá para estragar a festa. Agora vejam, meus queridos, eu fico pensando, né? Era o aniversário de uma criança, eles estavam comemorando o aniversário da criança. Onde estava a criança? A criança estava em casa para não perturbar. Quantas vezes, meu irmão, né, aniversário, eu estou falando de pessoas do mundo, né? As pessoas do mundo aí vão comemorar o aniversário de uma criança, aí faz de tudo para a criança ir dormir. Vai dormir, menino, porque depois que passou aquele período ali que a criança está acordada, é só o quê? Bebida alcoólica e música do mundo, as crianças atrapalham. Não é assim, meu irmão? Eu estou falando isso, meus queridos, porque estão fazendo a mesma coisa com Jesus Cristo. O Natal é o nascimento do Senhor Jesus, mas eles colocam Jesus de fora, meu irmão. Sabe para quê? Eles colocam Jesus de fora, meus queridos, para colocar em seu lugar um velhinho, né, barrigudo, vestido de vermelho, presentes, bebida alcoólica e outras orgias. Jesus está do lado de fora, meu irmão, porque na verdade, meus queridos, as pessoas estão comemorando o aniversário de Jesus sem o aniversariante perto. São essas pessoas que estão indiferentes à mensagem do Evangelho. Mas existe, meus queridos, uma terceira atitude que nós encontramos nesse texto. É a atitude daqueles que buscam o verdadeiro Natal. Qual é a atitude, irmãos? É o que busca o verdadeiro Natal. Vamos ler o versículo 11. Olha só o que é que diz a palavra de Deus. Diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Meus queridos, nós falamos aqui da atitude de Herodes, a atitude de alguém que ficou perturbado com a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós falamos aqui da atitude dos mestres da lei que ficaram indiferentes à mensagem. Mas essas pessoas, irmãos, que são alguns reis, né, sábios do Oriente, não se sabe a quantidade deles, alguns dizem que eram 3, a Bíblia não fala sobre isso, mas eram mais de um, né, que fala no plural. Então veja só, irmãos, eles estavam longe de Israel, eles viram a estrela do Senhor, eles conheciam a profecia, eles saíram da sua terra, irmãos, enfrentaram grandes adversidades para chegar até em Israel, para encontrar o cumprimento da profecia. Você pode dizer glória a Deus? Meus queridos, eles saíram enfrentando dificuldades, eles saíram do seu lugar de conforto, não é isso, meu irmão? Enfrentaram diversas coisas durante o caminho. Eles chegaram, meus queridos, ao Senhor Jesus. Quando viram aquela criança, eles se alegraram, amém, irmãos, por verem o cumprimento da profecia. E ali, meus queridos, quando eles tiveram a confirmação de que aquele menino era o cumprimento da profecia, eles apresentaram presentes para Jesus. Diga glória a Deus, meu irmão. Sabe por quê, meus queridos? Porque este é aquele que coloca o Natal no seu devido lugar. São aqueles, meus queridos, que saem da sua zona de conforto, né, meu irmão? Que deixam muitas vezes as coisas de lado para ir buscar ao Senhor. Diga glória a Deus, igreja. São aqueles, meus queridos, que quando encontram a verdadeira mensagem do Evangelho, se alegram, porque sabem que essa mensagem muda a vida, que essa mensagem transforma, que essa mensagem, meu irmão, é uma mensagem que não dá morte, mas dá vida. Diga glória a Deus, meus queridos. E por fim, meus amados, eles oferecem presentes para o Senhor. Né? Existe um texto lá em Êxodo, um texto que é bastante controverso, que diz assim: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Repita comigo: ninguém
Isso é um prato cheio para essas pessoas que pregam o evangelho da prosperidade, né? Dizem que, não, alguém sempre tem que levar uma oferta para a casa de Deus. Mas, meu irmão, não é bem isso que o texto está querendo dizer, não. A intenção do texto sabe o que é, meu irmão? Nós sempre temos que oferecer o melhor para o Senhor. Amém, irmãos? Quando nós vemos para a igreja, meu irmão, quando nós fazemos qualquer coisa para Jesus, quando você abre a sua Bíblia para ler a Bíblia, meu irmão, você tem que dar o melhor para o Senhor. Eu tenho que dar o melhor para o Senhor. Ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Diga glória a Deus, igreja. Então, meus amados, nós temos que oferecer ao Senhor aquilo que nós temos de melhor. E sabe o que é que nós temos de melhor, meu irmão? É a nossa vida, meu irmão. Nós temos que fazer como Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, mas eu quero nesta vida viver o Evangelho de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho, meu irmão. Essa é a mensagem do verdadeiro Natal, que nós temos que buscar ao Senhor sempre diuturnamente e nunca deixar, meu irmão, essa mensagem que nos deixa indiferente, nem muitas vezes perturbado com essa mensagem, mas nós temos que buscar verdadeiramente o sentido do verdadeiro Natal. Diga glória a Deus, meu irmão. Nós temos que ter o Natal de fato no nosso coração, porque Cristo, meus queridos, tem que nascer no nosso coração todos os dias, amém? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que é uma experiência muito comum dos nossos dias. Sabe o que é, meu irmão? Você vem num culto, não é? Não como esse, mas um culto, não é, de domingo, aquele culto animado, cheio de gente, aquela coisa toda, o louvor abençoado, né? Cantor de fora, pregador de renome, aqueles pregador que cospe o microfone todo, né? Faz aquela muganga toda, não sei o quê. Não é assim, meu irmão? Aí é aquela festa, o povo pula, o povo marcha, o povo se alegra. Aí Jesus nasceu para ele naquele dia. Aí quando chega a segunda-feira, meu irmão, a hora de ir para a escola, a hora de ir para o trabalho, cadê Jesus? Jesus morreu no coração dessa pessoa de novo. Viva a sua vida absoluta até o próximo domingo, quando vai ter a mesma coisa, aquela coisa toda, o cara se emociona, chora, levanta as mãos. Jesus nasceu de novo no coração daquele camarada lá. Aí, meu irmão, chega segunda-feira de novo, cadê Jesus? Acabou-se, né? Aí vive a vida absoluta de novo até o próximo domingo, e assim vai sucessivamente. Meu irmão, essas pessoas, meus queridos, elas estão às bordas do reino, mas ainda não conseguiram entrar no reino de Deus totalmente, amém, amados? Ainda não entraram no reino de Deus, como foi pregado aqui pela missionária Sulamita agora há pouco tempo. Aqueles, meus queridos, que não nasceram de novo, não podem nem ver o reino dos céus, amém, irmãos? Aqueles que não nasceram de novo, que não deixaram a mensagem de Cristo mudar as suas vidas, meu irmão, esses não podem nem ver o que está acontecendo no reino. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus não nasce no coração dessas pessoas. Mas veja só, quanto tempo aqueles magos do Oriente andaram até chegar aonde Jesus estava, meu irmão? Nós não sabemos dizer, mas sabemos que foi uma viagem muito longa. Ou seja, quando eles acordavam de manhã, eles diziam: eu tenho foco, eu vou encontrar Jesus. Será que é assim na tua vida, meu irmão? Se é assim na tua vida, eu tenho um foco na minha vida de colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. Se é assim na tua vida, meu irmão, o Natal para você é todo dia. Diga de novo: Natal para mim é todo dia. Ou seja, a esperança de que Cristo ele veio para salvar os meus pecados, ele nasce no meu coração todos os dias. E aí, meus amados, para concluir essa mensagem, eu faço a mesma pergunta que eu fiz no começo: como é que você vai passar o Natal, meu irmão? Você vai passar o Natal perturbado, amém? Porque a mensagem do Evangelho quer transformar a tua vida e você não quer ser transformado. Você vai passar esse Natal indolente. Essa mensagem para mim tanto foi, né? O pastor falou aí meia hora, falou como sempre fala nos outros cultos. Para mim não fez diferença. Vai ficar indiferente, meu irmão? Ou você vai ser como aqueles reis magos, aqueles sábios do Oriente, que quando viram a mensagem verdadeira de Jesus, aquela mensagem de Deus que estava se cumprindo, aquela profecia, eles se alegraram e ofereceram o melhor que tinha. Essa vai ser a tua atitude. Se essa é a tua atitude, meu irmão, dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Meus queridos, que esta mensagem possa de fato invadir o teu coração, amém? E que nós sejamos como os magos do Oriente, né? Ofereçamos para Deus o melhor, amém? Porque Jesus ele tem que nascer em nosso coração todos os dias, amém, amados? Quem aqui assistiu um filme chamado assim, o Grinch? Quem assistiu? O Jim Carrey? Pouca gente, né? Mas veja só, eu gosto muito daquele filme, porque eu gosto muito de Jim Carrey. Agora veja só, irmãos, o Grinch é um ser
que ele rouba a esperança do Natal das pessoas. É um filme bem besta, assim, bem para criança, mas é muito interessante essa mensagem. Eu estava preparando essa mensagem e me lembrei desse filme. Sabe quem é o Grinch de verdade, meu irmão? É o diabo, você sabia disso? Ele quer roubar a mensagem do Natal, meu irmão, do teu coração. Não essa mensagem do dia 25 de dezembro, né? Que muitas vezes é até hipócrita, né? Pessoas que não se falam, né? Nesse período aí, dá um abraço no outro, dá um cheiro na testa, né? Vamos acabar com todas as rixas, né? Aí quando ultrapassou o ano, chegou o ano seguinte, aí é pau de novo, então é hipocrisia. Na verdade, meus amados, mas a verdadeira mensagem, essa que foi pregada nessa noite, meu irmão, que nós temos que buscar o Evangelho. O Grinch, ou seja, o diabo, meu irmão, quer roubar essa mensagem do teu coração. Não deixa não, meu irmão. Ou seja, coloca essa mensagem no lugar propício, que é lá no seu coração, e diga assim: Senhor, eu quero ser como aqueles magos que ainda que enfrentaram a adversidade, ainda que enfrentaram dificuldades, eu quero encontrar a Ti. Amém? Diga glória a Deus. Então, meu irmão, você vai deixar o diabo roubar o teu Natal? Você vai deixar, meu irmão? Então, se você não vai deixar, fique de pé, que nós vamos cantar, nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos agradecer a Deus por essa mensagem. E o nosso irmão Natan vai cantar um louvor logo em seguida.